particulares. Vocês têm ideia de quanto é uma perícia particular? Cara, só o boneco lá foi... Não, a perícia particular todinha. Tem ideia mais ou menos da noção? Não? Uns 150, 200. O Ministério Público. E se o réu precisar? Como é que fica? E aí, é igual o processo penal? Tem igualdade no processo penal? Acho que não. No dia do julgamento, eles precisaram de... O Ministério Público encomendou uma maquete do prédio para mostrar para os jurados e tal, para impactar e tal. Tem ideia de quando é uma maquete daquela, do tamanho que eles encomendaram? Alguém trabalha com imóveis aqui? Quem trabalha com imóveis sabe? Uma maquete daquela, uns 40, 50 pau. Caraca. Tá bom. Paga, tem verba para isso. Tem verba. E se o réu precisasse de uma maquete daquela para a defesa dele? É humorista, cara. Exatamente. Me diga uma coisa: o processo penal, então, é igual? Tem igualdade no processo penal? Não existe igualdade no processo penal. Para que, então, que esse aqui, indivíduo, tem vários princípios constitucionais a favor dele? O indúbio pro réu, a presunção de inocência, ele fala por último. Enfim, por que agora o tal dos princípios e garantias constitucionais e processuais atuais dele? É para tentar igualar essas coisas. A lei dá direitos e garantias para um lado, na tentativa de equiparar essas forças. É assim que funciona o processo penal. Quer dizer, o raciocínio é completamente diferente do processo civil. Completamente diferente. No processo civil, igualdade é igualdade formal. O mesmo direito que eu dou para você, João, eu dou para você, Paulo. Eu estou brigando por patrimônio. Não posso me meter nisso. Agora, no processo penal é diferente. Eu, juiz, além de aplicar a lei penal material, eu tenho que garantir para esse aqui os direitos constitucionais dele, que são também princípios de processo penal. Para tentar equiparar essa balança e fazer um julgamento mais próximo possível daquela verdade, digamos, que de fato aconteceu. Então, o raciocínio é bem diferente. A gente tem que estudar o processo penal de uma outra maneira. Certo? Então é isso. A gente vai estudar essa primeira fase da percepção penal, que é inicial. Antes a gente uma fase introdutória, com características, princípios. Esses tais princípios que a gente vai ver são extremamente importantes. A gente vai ter que estudar esses princípios. Tá? E o início aqui da ação penal, que é a segunda fase da percepção penal. Certinho? O que a gente vai precisar para estudar o processo penal? Doutrina, vamos lá. Existem várias. Atualmente, eu acho, eu recomendo, como a mais didática, a melhor É um HD, não é? Qual que é o HD? Penal. A editora é a Cruz Código. Esse código dele aqui é com B. Código, relativo. Só o cabo ou o carregador. A edição mais atualizada. Não sei se já saiu do 2014. Mas deve estar saindo aí. Eu acho que já deve ter saído. É esse aqui. Não é essa capa. Esse aqui é o que estava no carro ali de 2012. De 2013 a capa já é diferente. Mas é, mais ou menos. Compre, claro, 2014, mais atualizado. Tá? No total, editora Juspódio. Atualmente, eu acho o processo penal o livro mais didático, melhor de se entender o processo penal. Como é que ele está dividido? Por que eu acho ele mais didático? Olha como é que ele funciona. Capítulo 1, linhas introdutórias. Aquela primeira partezinha lá que a gente vai falar antes de entrar no inquérito, Ele traz a matéria, ele fala da matéria todinha, e aí no final do
ele tem um quadro sinótico, um resuminho, um esquemazinho sobre a matéria. Tá vendo? Aí depois do esquema, ele tem súmulas do STJ sobre a matéria, súmulas do STF sobre a matéria, jurisprudência recente sobre a matéria. Tá vendo? Aí depois vem questões de concurso sobre a matéria, com gabarito comentado. Aí depois inquérito policial, seguindo a sequência, inquérito policial, mesma coisa. Fala do inquérito policial, no final do capítulo, resuminho, quadro sinótico, né? Depois vem súmulas do STF, súmulas do STJ, jurisprudência, questão de concurso sobre inquérito policial e gabarito, né? Então atualmente depois começa a ação penal. Vai, sequência. Tá? Esse livro deve estar aí cento e pouquinho. Se comprarem no site da Juspod, não chega a R$100. No site da Juspod está 90, 87, 90, 100. Aqui em Manaus, comprar em livraria uns R$100, 120, por aí. E esse livro vai servir os três. Processo penal 1, 2 e 3. Legal. Tá? Então, um livro só. Atualmente, eu acho mais didático, não vale a pena porque não é só para o processo 1, né? Ele tem toda a matéria do processo penal. Tá? Por isso que está barato, né? na verdade, o processo penal 1, processo penal 1, Uma costa daí? Onde eu vou vai até aqui. O processo penal 1 vai até aqui. Aí é o processo penal 2 e 3. Tá? Então vale a pena porque é um livro só, inesgotável, é o melhor atualmente. Certo? Tem outros, claro. Se quiser utilizar outros livros, pode, não tem problema. Aqui em processo penal, não tem assim, digamos que grandes divergências doutrinárias, assim, que prejudicar o entendimento realmente da matéria, como tem lá em penal, na teoria do crime e tal. Ali tem coisa que não é para estudar por um ou por outro, por enquanto, senão prejudica o entendimento. Aqui no processo penal, tem algumas coisas que o Távora traz que não são majoridades, mas eu vou repetir, vou falar, e às vezes ele deixa os registros, não é a maioria, mas ele deixa assim e tal. Então, alguns pontos que são comprometidos, ele deixa claro, então está legal para estudar. Tá? Então, recomendo o Távora aí. Ok? Outra coisa. Essa disciplina, processo penal 1, é de 80 horas, né? Então nós vamos ter 2 aulas por semana. Anotem aí quem ainda não pegou o horário. Vai ser sempre na segunda, nos 2 primeiros tempos, né? Segunda, 2 primeiros tempos. Segunda, 2 primeiros tempos. E terça, toda terça nos 2 últimos, tá? Terça, 2 últimos tempos. Então, segunda nos 2 primeiros e terça nos 2 últimos, ok? Segunda e terça. Professor, uma dúvida aí, o senhor vai usar, assim, o senhor vai usar durante as suas aulas, usar e cobrar, claro,